Vamos fazer uma apresentação rápida do nosso portal FireProt Hub da Sigma CMS, que é também um padrão de referência, apoio aos alunos da Universigma, com várias funcionalidades. Trata-se de um dos portais mais avançados em língua portuguesa, utilizando diversas ferramentas de inteligência artificial. Aqui nós temos a apresentação, o que é o portal, a quem se destina, o que é oferecido, os diferenciais, transformando complexidade em eficiência, os módulos, né? As análises de projetos e a VCB. Então, temos vários sistemas, né, de análise de projetos, notas técnicas Rio de Janeiro, CBMER, sistema de apoio à obtenção do AVCB de São Paulo, análise de risco e incêndio. Nós temos aqui 5 ferramentas. Nós temos aqui o preço para os não alunos da Universigma, para os alunos da Universigma, dentro das especialidades de seus cursos, esse material é sempre de acesso gratuito. E esse preço é o preço vitalício para não alunos da Universigma. Então, cálculo de sistemas hidráulicos de proteção, né, a parte de inspeção da NFPA 25, cálculo do sistema de válvula de alívio, a parte de gestão, segurança contra incêndio para empresas, né? Parte de sistemas elétricos, cálculo do sistema de iluminação de emergência, dimensionamento do sistema de detecção, alarme de incêndio, sistema de controle de fumaça, né? E calor, né? Nós temos aqui vários módulos, né? Sistema mecânico, para depósitos, para edificações, edifícios elevados, uma metodologia aprimorada, simulação de desocupação ou evacuação predial, né? Evacuação de edifício, desocupação predial, versão 1 e 2 são versões simplificadas. A parte de proteção passiva contra incêndio, no módulo proteção estrutural de mercado, né? Nós temos análise de mercado PPCI, as empresas, sistema de cálculo e proteção de vigas, dimensionamento de sistemas, segurança industrial, nós temos a parte de perícia de incêndio também, né, que é uma ferramenta de apoio técnico para a investigação, e nós temos um banco de licitações do que está ocorrendo no Brasil no momento em termos de licitação, que é atualizado mensalmente, né? Nós utilizamos nossos 6 servidores com sistemas, né, de inteligência artificial, fazendo varreduras constantes pela internet de tudo que se tem nesse campo. Aqui é o contato com a nossa empresa, né? Aqui vocês podem, mais adiante, ver o contato, os módulos. Nós aqui, enviar as mensagens, etc. Nós temos aqui os módulos, a parte de aprovação de projetos. Aqui você entra com os dados da edificação, você pode selecionar, no caso do Rio de Janeiro, os municípios, a carga de incêndio, você tem o grupo de ocupação, você tem o tipo de ocupação, né, a divisão da ocupação, né, de acordo com o grupo, o tipo de documento que tem do proprietário, os dados do projetista, é bem extenso. Aqui permite localizar, encontrar a unidade do Corpo de Bombeiros mais próximo e é realizada uma análise do projeto, que é gerado um gráfico, né, com módulo com resultados e gráficos, né? Quando isso é realmente implementado. É feito esse teste aqui. Documentação e procedimentos, as notas técnicas que são utilizadas. Como nós não entramos com dado nenhum, a análise está pendente, ok? Aqui nós temos para o sistema de apoio para a obtenção do AVCB em São Paulo. Então você inicia a classificação, você entra com todos os dados, calcula as exigências, tem uma calculadora SCI, né, de segurança contra incêndio, você tem os resultados, quando você entra com os dados são gerados os gráficos, as normativas que são tratados, então esse é um módulo. Análise de risco e incêndio. Nós temos diversas
ferramentas. Aqui, no momento que nós utilizamos, você vai inserindo os dados aqui, com esses dados que são entrados. Esse é um sistema adaptado para a língua inglesa, ok? Nós temos um que é desenvolvido para Portugal, o tipo de utilização, calcula conformidade em termos de segurança contra incêndio, edificações. Nós não entramos com dados nenhum, senão ia ficar muito extenso. Aqui são os gráficos que são gerados. Aqui, o sistema de análise de risco incêndio para a obtenção de AVCB. Ele faz uma análise completa. Com os dados, com os gráficos. Nós temos um agora muito interessante, que é sistema de análise de risco incêndio para hospitais, é totalmente baseado na NFPA 99. Nós temos aqui um checklist que são utilizados cerca de 200 itens da NFPA 99. E, no final, é gerado um gráfico, né, consolidado, uma dashboard. Você pode incluir pavimentos aqui, para ter uma ideia, né? Você tem um dashboard e você tem um relatório. Como nós não entramos com dados, não se tem nada. Um outro módulo aqui, a parte de rede de sprinklers, a parte de cálculo de rede de sprinklers. É um sistema bem básico. Vamos deixar bem claro que o correto é a utilização de softwares BIM, tá? Ou modelagem CAD. Nós trabalhamos com um deles e somos representantes para os países de língua portuguesa e América Latina, que é o WinSpeed, que é um dos mais avançados, mas isso são para cálculos rápidos. A parte de inspeções, sistemas de inspeção baseado na NFPA 25, você tem todos os critérios, os graus de inspeção, os critérios que são utilizados, o histórico, gera os gráficos, são gerados os relatórios, tá ok? Aqui você gera uma nova inspeção, você tem aqui o tipo de sistema que é utilizado, okay? Todos os dados, cálculo de válvula de alívio de pressão, que às vezes é solicitado muito em projetos, baseado na NFPA 20. Em cima disso, é gerado a curva característica da bomba. A parte de gestão SI, que é interessante para pequenas empresas, né? O dashboard de funcionamento, que aqui você tem os clientes, cadastro de clientes, você tem o cadastro de produtos. Aqui. Tudo isso. Vejam bem uma questão. Todo esse material depois pode ser transferido, né, de acordo com solicitação, de acordo com a demanda. Todo o sistema pode ser transferido para implementação em um banco de dados em um provedor, ok? Isso são para cálculos muito rápidos. O ideal é que isso seja armazenado num banco de dados em um provedor. Tá? Você pode utilizar o Firebase, Supabase, o SQLite, você tem que ter um back-end. Tá? Esses modelos são para respostas rápidas, para um estágio, para uma coisa bem inicial. Vamos deixar bem claro isso daí, né? Eu preciso ter informações rápidas. Perfeito? Vamos aqui, nós temos a parte de iluminação e detecção. Aqui é que são calculados os requisitos, é gerada a curva de distribuição luminosa. No final, aqui os gráficos de distribuição luminosa, de acordo com os dados que são gerados, etc. Ok? O sistema de detecção de incêndio, ele já calcula as distâncias, gera os parâmetros técnicos do projeto, os requisitos do projeto, à medida dos dados que você entra. Aqui nós temos os gráficos, ok?
Vamos para outro módulo, que é o sistema de controle de fumaça e calor, o sistema mecânico. Isso daqui nós acessamos nesse modelo aqui. Nós temos já o padrão da utilização para o sistema de cálculo de tração mecânica, tá ok? Aqui eu calcular o sistema, aqui já com dados pré-inseridos, eu já tenho todas as informações do que o sistema vai ter que ter, inclusive as perdas de carga por trecho, especificações dos ventiladores, etc. Tá? As curvas do sistema. Aqui é um outro modelo, que é uma calculadora de exaustão e fumaça, mas vejam bem aqui uma informação. Esta página de cálculo foi desenvolvida utilizando, né, diversas ferramentas de inteligência artificial. Caso observe algum erro, por favor, nos é comunicado e o sistema é rodado. Novamente, cada sistema desse daqui foi rodado, modelado cerca de 30 a 40 vezes, ok? Aqui um exemplo, calcular a parte de abertura, fumaça, o volume de fumaça produzida, todos esses dados depois são dados aqui, tá? As normas que são utilizadas, a NFPA 92, a British Standard 9999, a ISO 21927, são os padrões aqui. Aqui você entra com todos os dados para modelagem do incêndio. Você calcula aqui o volume de fumaça, de abertura, né? E você vai tendo, depois desses dados, uma série de elementos finais. Aqui um outro, que é o dimensionamento do sistema de controle de fumaça e calor para depósitos. Tá? Vamos dizer aqui que eu tenho de plástico PVC. Eu calculo aqui o sistema de extração. Estão gerados todos os dados aqui, do projeto, baseados na IT15. Esse daqui já é um sistema mais avançado, que você entra com os dados parametrizados, tá? Para fins de cálculo. E aqui você pode ter diversos resultados. Você vai rodando aqui, ele faz um cálculo e ele gera um relatório aqui. Como nós não entramos com dados, tá, assim, muito específicos, que isso demandaria um tempo, eu já tenho aqui os dados, tem a distribuição da carga incêndio, etc. Dimensionamento do sistema de controle de fumaça para edifícios elevados. Então, vou calcular aqui o sistema, eu já tenho aqui os gráficos que são gerados, né, de acordo com o que é apresentado. Vamos lá, modelagem de desocupação, esse também é um outro modo interessante. Nós podemos colocar aqui a quantidade de pavimentos, de edifícios, né? E são gerados aspectos da dinâmica, da desocupação. Aqui temos um visualizador, nós temos o sistema que ele funciona de forma até bem interativa, ele vai aguardando e ele vai fazendo os cálculos à medida que é utilizado, né, para simulações, tá? Demora um pouco. Aqui um sistema, o simulador de evacuação, né, de edifícios, desocupação de edifícios, também entra alguns parâmetros. Claro, nada substitui um software do padrão Pathfinder, ok? Da Thunderhead. São sistemas realmente bem básicos para uma resposta inicial. Você pode ter a visualização 2D, visualização 3D, aqui você tem aqui. O modelo são coisas básicas, obviamente, né? Mas para se ter vamos dizer, elementos básicos. E ele vai calculando o tempo decorrido, quantas pessoas conseguiram sair da edificação. Então, são ferramentas bem interessantes que nós vamos aprimorando cada vez mais. Aqui você permite inserir paredes, inserir o número de ocupantes, etc. Ok? Nós temos aqui um outro simulador, é um outro tipo também. Você inicializa a simulação, já está em tempo de desenvolvimento, ele já vai dando aqui janela de simulação, que como nós não entramos com dados muito específicos,
Ele não vai fazer nada agora. Você tem um dashboard de quantas pessoas foram sendo utilizados para desocupação, a geração de gráficos de uma forma dinâmica, ok? Nós temos aqui a parte de proteção passiva contra incêndio, uma análise do mercado, quais são as empresas que tem. Nós estamos fazendo a comparação das empresas no Brasil e em Portugal, o quantitativo, quem são essas empresas, onde estão, você pode visitar o site, ter o contato, você tem a relação de produtos que são utilizados, né? Você quer saber as soluções que o mercado apresenta, e aqui é também uma outra opção. Aqui, a parte de cálculo de proteção vigas de aço. Então, nós temos aqui um modelo que calcula os fatores de proteção. A parte de sistema de proteção passiva contra incêndio. Temos aqui, você seleciona a estrutura, se é estrutura de aço, se é estrutura de concreto, se é uma estrutura mista. Então você avança para o sistema de proteção, aí você seleciona esse sistema, calcula, você já tem todos os dados. Aqui você gera um relatório, ok? E você tem uma análise gráfica, tá? Do sistema de proteção, isso quando você insere os dados aqui. Estão todos os dados aqui. E são ferramentas básicas para o projetista. Na parte de segurança industrial, nós temos um modelador, né, de explosão, tá? Vamos dizer aqui 1000 quilos, a densidade do líquido, o calor específico, calor de vaporização, as características do recipiente, o volume do tanque, tá? O percentual de enchimento 60%, pressão de projeto, vamos dizer que 2 MPa, a pressão de operação 2, temperatura de operação 30 graus, o material de construção que é utilizado é um cilindro de aço carbono, a espessura da parede 12 milímetros, vamos entrar com ele, 12 milímetros, limite de escoamento, vamos manter esses valores aqui como default, a tensão de ruptura 500, a geometria do tanque, se é um tanque esférico, ok? Temperatura da falha, vamos dizer 200 graus, pressão na falha, vamos manter essa aqui, 2,5. Se o mecanismo da falha foi um impacto, o tamanho da ruptura 0,1, ok? Localização, a taxa de transferência de calor, vamos manter esses valores aqui especificamente. Temperatura do líquido, vamos mantendo esses valores aqui pré-configurados. A temperatura ambiente, 30 graus, etc. Os resultados da simulação, pressão atmosférica, 101. Umidade relativa, 50%. A velocidade do vento, 3. Vamos manter esses valores aqui. Direção do vento, leste. Estabilidade atmosférica. E ele faz a simulação do BLIF, essa ferramenta. Então, nós temos o resultado da simulação, mais embaixo, aqui, as instâncias, ó, conforme podem ver. Tá? As características dessa explosão aqui, ok? Vamos lá para o outro, a parte de perícia de incêndio. Você entra com as informações do incêndio, a localização, você avança para análise climática, você entra aqui com o ambiente, que foi o ambiente do incêndio, você avança para análise climática do local. Então você pega os dados históricos, tá? O risco, e aí você vai avançando constantemente. Aqui você busca os dados climáticos, os dados que são colocados, e aqui você tem a probabilidade
das causas, né, do incêndio, ok? E, por fim, nós temos o módulo de licitações, que a gente tem. As licitações é aberto no momento, em todo o Brasil, os dados, e aqui vocês têm o acesso, né, aos dados para fazerem a pesquisa, e o agendamento de consultorias específicas online. Bom, esse sistema tem uma utilidade muito grande, né? Serve como suporte para os alunos da Universigma, né? Que nós temos em vários países, né? E procuramos dar a eles todas as ferramentas para que se tornem, na sua área, os melhores. Qualquer coisa, entre em contato conosco, teremos o máximo prazer de lhes informar e dar mais detalhes sobre esse sistema. Muito obrigado.